ânimo, coragem, força. Precisa nos levantar de onde nós caímos. Então vocês têm de estar claro, o gatilho da memória, ele é importante, ele está sendo disparado nesse exato momento, é a oportunidade para que as pessoas possam desenvolver um eu que não seja fraco, frágil, inseguro, um eu que seja líder de si mesmo. Se nós não aprendermos a sermos CEO, um executivo da nossa mente, essa empresa chamada mente humana será um caos. Então, por favor, vocês têm de saber que há mecanismos primitivos que podem te sequestrar e reproduzir situação de altíssimo risco. Diretor do próprio script, de ator principal, de gerente da sua mente. Eu não conheço a sua história, eu não pesquisei a sua personalidade, eu não sei das suas deficiências, das suas falsas crenças, mas eu conheço muitas pessoas, atendi milhares de pessoas e nunca encontrei alguém que conseguiu libertar todo o seu potencial criativo. Muitas vezes as pessoas apenas exercitam 10 ou 20 ou 30% do seu potencial criativo no máximo. O senso comum diz, o ser humano usa só 10 ou 20% da sua memória. Isso é um erro crasso. Ele usa excessivamente a sua memória, inclusive para pensar bobagens, para sofrer por antecipação, para ruminar o passado, para se punir, autopunir, para ser impulsivo, para desenvolver crises de ansiedade. Na verdade, o que nós não usamos são as habilidades do eu para nós nos reinventarmos, pensarmos antes de reagir, para nos colocarmos no lugar dos outros, para entendermos que quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Vocês podem e devem ir muito mais longe na sua profissão do que vocês jamais imaginaram. Se não forem tímidos, conformistas, se aprenderem a sair da plateia, usando a metáfora do teatro, entrar no palco da sua mente e dizer, eu serei o ator ou atriz principal. Se vocês querem ter dias felizes, vocês têm que aprender gestão da emoção, gerenciar o seu estresse. É muito importante. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Porque ninguém pode ser um grande líder de fora se não aprender a ser um líder da sua própria mente. Estamos na era dos mendigos emocionais, porque nunca souberam proteger a sua própria emoção. Perder o sentido de vida, a leveza, a suavidade, são abarcados com um vazio existencial enorme e também abarcados com pensamentos perturbadores que retiram o oxigênio do seu prazer de viver. Se ela não se fixar em determinadas áreas, nós vamos ter aquelas pessoas que pensam muito, sonham muito e não realizam quase nada. O problema está na âncora da memória. Não é que elas não têm capacidade, não é que elas não tenham habilidades intelectuais, é que elas não têm disciplina, garra, perseverança. E toda pessoa produtiva, ela tem 3 fases. A fase da euforia, a fase do tédio, do deserto, depois a fase da consolidação. Mas essas pessoas que não têm uma âncora fixa, quando começa um trabalho, quando começa um namoro, quando começa um relacionamento, quando vai executar uns sonhos, são as pessoas mais motivadas do mundo. Mas depois, quando entra na fase de desertificação, de angústia, a fase do tédio, elas recuam, elas não continuam, por isso que não materializam os seus sonhos. Você é muito mais produtivo, não quando você está no estado de euforia, quando o mundo te aplaude. Você é muito mais produtivo quando você passa pelos desertos da vida e os supera com dignidade. É lá que você lança suas raízes, é nas lágrimas que você nunca teve coragem de expressá-las no teatro do rosto, é que você constrói as janelas lights que financiam a resiliência, a capacidade de suportabilidade. Portanto, se você tiver medo da dor, na próxima vez que enfrentar qualquer crise, você dentro de si, lembre-se do que eu disse, o meu eu pode e deve transformar o caos em oportunidade criativa, perdas em ganhos, crises numa experiência solene, para que eu possa me reconstruir e me conhecer, me abraçar, apostar mais em mim.
Cuidado, você pode ser um mendigo emocional. Se você não souber desarmar as janelas traumáticas, se você não souber proteger a sua mente, se você não impugnar cada pensamento perturbador, criticar cada ideia angustiante, determinar estrategicamente ser feliz, se reinventar e se superar, você pode morar numa casa de ouro, num apartamento de ouro, você vai mendigar o pão da alegria. A gestão da emoção é você implodir essa montanha, pegar os blocos de pedra e desenvolver as mais importantes habilidades para o eu ser protagonista da sua própria história. Habilidades como pensar antes de reagir, resiliência, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, habilidade para você se colocar no lugar do outro, habilidade para você apostar em você, nunca desistir dos seus sonhos e para apostar nas pessoas, habilidade para que você possa dar um choque de lucidez nos pensamentos perturbadores e emoções tensas, habilidades para que você dirija o seu script. A desenvolver ferramentas para usar a sua energia mental, os seus pensamentos perturbadores para construir ideias brilhantes, para que jamais desistam do mundo, mesmo quando as pessoas os excluem, mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Jamais desista da vida, jamais desista da sua própria história. Cada ser humano é um veículo cognitivo, tem seu ritmo. Não quero que as pessoas sejam a sua imagem e semelhança. Por isso eu gostaria que vocês recitassem essa tese para que o teu eu deixe de ser tímido no único lugar que ele deveria ter autoridade para ser senhor da própria história, dentro de si mesmo. Recite essa tese: quem vence sem riscos, triunfa sem glórias.